Número regimental, declaro aberto a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo artigo número 18 de 2013, com a finalidade de investigar a eventual cartelização do mercado de autopeças e reposições. Quero aqui registrar a presença dos nossos queridos deputados, participantes dessa reunião. Portanto, eu quero solicitar que a secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Se possível, dispensar a leitura da ata, tendo em vista o conhecimento prévio dos nobres deputados. Portanto, regimental, pedido de Vossa Excelência, portanto, aprovada a ata. Requerimento, fazer a leitura dos requerimentos. Então, portanto, solicitar algum deputado que faça o pedido de inversão, por gentileza. Senhor presidente, gostaria de pedir, então, a inversão de pauta dos requerimentos, porque até porque eu não, parece que tem um requerimento que foi entrado agora aí. Não, o meu pode ser depois. Acho que vamos inverter. Então, só pedir inversão de pauta, então, por favor. Portanto, não havendo um deputado contrário, portanto, está invertida a pauta. Portanto, a gente vai convidar, nesse momento, o doutor Gilberto Nonaca, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, para decorrer sobre o tema que eu acho que já está em mãos. Por gentileza. Mas antes, porém, gostaria de fazer algumas perguntas, Vossa Excelência. Primeira pergunta, o Ministério Público do Estado de São Paulo, depois eu vou passar em mãos para o senhor. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública contra quais montadoras em que ano? Eu vou, se não vai precisar nem o senhor anotar, eu passo depois aqui, pode ser, né? Confirmar quais as montadoras foram alvos da ação civil pública. A segunda questão, o inquérito civil foi instaurado a partir de uma representação por parte de quem? Justificativa. Segundo informações, foi a FenaBrave, Federação Nacional das Distribuição de Veículos Automotores, que alegou que as montadoras de veículos estariam empreendendo práticas abusivas e desleais contra seus distribuidores, concessionários, e acarretando, desta forma, prejuízo aos consumidores finais. Terceiro, quais foram as práticas denunciadas pelas próprias concessionárias contra as montadoras? A quarta é, as concessionárias autorizadas são obrigadas a comprar as peças diretamente das montadoras em razão da observância de um chamado índice, entre aspas, de fidelidade junto às montadoras. Vossa Excelência sabe informar o que é este índice de fidelidade, aliás. Quinto, no acordo que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de São Paulo para a procuração civil pública contra as montadoras, o desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças relatou, relativamente aos consumidores finais, é público e notório que, não sendo eles obrigados a adquirir peças na rede autorizada, encontrarão no mercado um independente que tem a mesma qualidade e preços muito menor em comparação com as peças genuínas. O sexto, final, Vossa Senhoria sabe que, por coincidentemente, ou não, aliás, as ações da Ford e Volkswagen contra o mercado independente se iniciaram em 2007, logo após o arquivamento da ação civil pública. Portanto, vou passar às mãos do senhor essa pergunta. O senhor poderá explanar para nós, por gentileza? Excelentíssimos senhores deputados, demais presentes. A altura não ajuda. Eu atuei na Promotoria do Consumidor no período entre 2000 e 2006, quando, então, deixei a promotoria para atuar na Administração Superior do Ministério Público.
fui assessor no Centro de Apoio do Consumidor e depois na Corregedoria Geral do Ministério Público, retornando à Promotoria do Consumidor em 2011. Esta ação ela teve como base um inquérito civil instaurado a pedido por representação da FenaBrave. A FenaBrave representou na promotoria e nós instauramos o inquérito civil em razão do abuso das montadoras em relação ao preço de peça, que era imposto à rede de distribuição dessas 4 montadoras, e a primeira pergunta eu já respondo, é a General Motors, Volkswagen, Ford e Fiat. A representação dizia respeito a essas 4 montadoras. Então, em razão do abuso do preço cobrado pelas peças, imposto à rede de distribuição, às concessionárias, elas eram obrigadas a cobrar um preço abusivo, que girava, segundo a representação, entre 80% a 600% do preço que era cobrado na rede de distribuição, né, que não as concessionárias. Em razão disso, nós instauramos um inquérito, salvo engano, em 2001, e esse inquérito tramitou na promotoria por cerca de 3 anos. E, ao final, eu acabei ajuizando a ação civil pública, em razão de ter constatado realmente esse abuso cobrado pelas peças. A reclamação da FenaBrave, representando as concessionárias, é porque existe essa questão da fidelidade, que a concessionária só pode vender peça da própria montadora, não pode vender peça outra, que não é da montadora. Colocava-se, na ocasião, a possibilidade de se vender a chamada peça genérica, que seria uma peça idêntica, como ocorre com o medicamento genérico. Mas isto não foi o objeto da ação civil pública. O objeto da ação civil pública foi a questão do abuso cobrado no preço das peças. A ação foi ajuizada, eu acompanhei essa ação um período, mas depois eu acabei, como eu já me referi no início, acabei deixando a Promotoria do Consumidor, e depois apenas tomei conhecimento que a ação teria sido julgada extinta, sem apreciação de mérito, por se entender que o Ministério Público não tinha legitimidade. Esta questão, em razão de ter sido convidado aqui para participar dessa comissão, dessa CPI, eu acabei tendo que analisar essa ação, e eu vi que, a princípio, analisando pelo espelho da ação que nós temos na promotoria, salvo engano, a Procuradoria-Geral não tomou ciência ainda dessa decisão. Embora ela seja de 2007, ela ainda não tomou ciência. E isso eu já levei ao conhecimento também da Procuradoria de Interesses Difusos, que vai solicitar lá e verificar. E, se ela não tomou ciência, significa que não houve o trânsito julgado com relação a esta decisão, cabendo aí, eventualmente, algum recurso, né? Então, as práticas abusivas relatadas pela FenaBrave dizia respeito a essa cobrança abusiva, realmente, das peças, que se impunha à rede de concessionárias. E aí eu vou fazer uma observação, que quando eu instaurei o inquérito, já se discutia muito essa questão do abuso cobrado no preço das peças pelas concessionárias. E sempre se pegava com alguma peça, né? Olha, eu pago essa peça na rede de distribuição, tanto, e por que eu pago tão mais caro quando essa peça é comprada na concessionária? E sempre que a investigação se iniciava dessa forma, no final se chegava à conclusão, ou por qualquer motivo, que não se tratava da mesma peça. Aí o que eu fiz? Na investigação que eu levei feito no inquérito civil, eu comecei de uma forma um pouco diferente. Eu comecei analisando o seguinte: quem fabrica a peça que é vendida na concessionária e na rede de distribuição? Então, eu fui pelo fabricante da peça e chamando esses fabricantes na promotoria de justiça, ouvindo-os a respeito dessas, se havia uma diferença de peça, se havia algum motivo para se cobrar mais caro na concessionária e mais barato na rede de distribuição. E o que se chegou à conclusão, diante dos vários volumes que tem esse inquérito civil, é que não havia motivo algum para se cobrar um preço muito maior na rede de concessionárias, que, como menciona a representação, girava de 88% a 600% a diferença de peças, né? Não havia motivo algum para isso. Daí porque se ajuizou a ação, porque o Código prevê, o Código de Defesa do Consumidor, como uma prática abusiva, né, a imposição de preços abusivos, o reajuste abusivo de preço.
A questão aqui relatada, que teria ocorrido depois da decisão da extinção em 2007, eu não posso dizer nem sim nem não, exatamente porque, como disse, esse inquérito eu já não acompanhei, essa ação civil pública eu já não acompanhava mais. Então, eu não sei o que aconteceu depois da extinção, depois que o Tribunal de Justiça julgou extinto o processo sem apreciação do mérito. Mas é certo que havia uma discussão no inquérito civil sobre o ferramental usado para a fabricação da peça, onde as montadoras alegavam que aquele ferramental lhes pertencia e não poderia ser usado para fabricar a mesma peça para a rede de distribuição. Os fabricantes das peças iam ao contrário, diziam, não, o mesmo ferramental que é usado, nós usamos também, só não colocamos a logomarca da montadora na peça, que é vendido na rede de distribuição, mas a peça é a mesma. Até porque o Código de Defesa do Consumidor proíbe que se faça uma peça de segunda, vamos dizer assim, de segunda categoria para ser vendido pela rede de distribuição. Teriam que ser vendidas as mesmas peças. Teria mais alguma coisa? Eu acho que sim. O senhor não tem mais nada a acrescentar ou somente os deputados têm alguma perguntas, por gentileza? Jorge, vai fazer alguma pergunta, Jorge? Oportunamente, daqui a pouco. Então, portanto, não havendo mais questionamento nem perguntas, eu dispenso nosso Ministério Público e já, de imediato, a gente já vai convocar já o próximo. Então, portanto, vamos convocar o senhor. Eu aproveito a oportunidade para entregar a cópia. Está aqui, ele está entregando a cópia da ação civil pública, né? Enfrentada na oportunidade. As decisões. Isso aqui é cópia. É cópia, pode ir. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, né? Eu, primeiramente, gostaria de desejar boas-vindas ao ilustre promotor Nonaco e fazer uma pergunta aqui. É o seguinte, nós estamos vivenciando isso aí já há um tempo muito grande, né, da cartelização, e é claro que essa ação foi extinta, né? Mas eu gostaria de saber se o Ministério Público conhece um outro problema em relação a essa cartelização que pune principalmente os consumidores. A gente sabe, o dia a dia, você pegar um telefone agora, ligar para uma autorizada, uma revendedora autorizada, que seja Volkswagen, GM, ou uma Fiat, ou BMW, ou Mercedes, o valor da peça, nesses locais, às vezes chega até a 8, 10 vezes mais. E só lá que tem. E quando você tenta encontrar no mercado paralelo, e às vezes você encontra peças assim, você encontra um preço absolutamente inferior. E a gente percebe, mesmo aqui na Assembleia Legislativa, que nós usamos os carros da GM, da Chevrolet. A gente vai comprar uma bateria lá na autorizada, ela custa 460, mais ou menos, 460 reais. Eu vou aqui na Cioli, na Barão de Limeira, que só vende peças da GM, eu encontro a bateria, essa mesma bateria selada, que os nossos carros oficiais utilizam, em torno de 240, 250. Eu tenho notas fiscais, inclusive, disso aí, orçamento, que eu posso apresentar. A CPI fiquei de apresentar, não sei se já mandei. Mas é assim. Isso você chega na BMW, é a mesma coisa. Vai na Fiat, ou Volkswagen, é semelhante. O Ministério Público tem detectado isto. Eu gostaria de saber qual o trabalho que o Ministério Público fez em relação a essa cartelização, se tem algum trabalho, se houve alguma manifestação, alguma ação do Ministério Público para coibir esses abusos que faz contra os consumidores.
Então, como eu me referi, esta ação foi movida exatamente para isso, para impedir essa imposição abusiva de preços por parte das montadoras contra a rede de distribuição, que, por consequência, transfere para o consumidor o custo, né? Porque a rede de distribuição é obrigada a cobrar mais caro, e aí o consumidor é que paga o preço. Então, esta ação foi movida por esse motivo. Existem outras ações? Outras fora ações essa? em andamento? Isso. Que eu Outras denúncias ou ações? que eu tenha conhecimento, não. Agora, esta ação, ela é possivelmente, eu tenho quase certeza, ela não transitou em julgado a decisão que não reconheceu a legitimidade do Ministério Público. Pela ordem, senhor presidente. Porque não foi dado ciência à Procuradoria-Geral, que é a única que pode recorrer da decisão do tribunal. Uma última pergunta, meu caro Beto Tripa, com licença. É só para complementar. Eu gostaria de saber se tem alguma denúncia no Ministério Público fora essa da ação ou se tem uma outra ação. O senhor Eu desconheço. conhece? Pela ordem. Também, obrigado. Até uma questão de esclarecimento, quer dizer, ainda cabe recurso por parte da promotoria, é isso? Cabe um Exatamente. posicionamento final? É porque o Ministério Público ele é assim, ele é dividido em primeira e segunda instância. Nós, de primeira instância, só podemos recorrer até o Tribunal de Justiça. Contra a decisão do Tribunal de Justiça, somente quem pode recorrer é a Procuradoria-Geral, por meio da Procuradoria de Interesse Difuso. Então ainda cabe um recurso Exato. final. Tem ocorrido bastante no Tribunal de Justiça de se dar ciência da decisão pela imprensa, pelo Diário Oficial. E isto é proibido pela lei orgânica nossa, que obriga a ciência com vista nos autos. Sim. E não teve vista nos autos, nesse caso. Pelo que eu vi, pelo espelho que eu tenho lá. Então, eles certificaram o trânsito julgado sem que tenha ocorrido. Isso eu já detectei em outros processos também, onde a Procuradoria de Difuso, da mesma forma, tomou a iniciativa de pedir o processo para tomar ciência e poder recorrer. Para elucidação, um pouco mais para dar mais evidência, quer dizer, quem pediu a abertura desses procedimentos foi a Associação das Concessionárias, é isso? A FenaBrave. A FenaBrave. FenaBrave. Quer dizer, é exatamente quem é a entidade que representa os revendedores. A rede de distribuição. A rede de distribuição. Isso. Quer dizer, a própria rede de distribuição eles não, porque quem pediu que se investigasse, dizendo e apontando eu até fiz dos preços abusivos ou extorsivos, é isso? Eu fiz até uma brincadeira na inicial, quando eu ajuizei a ação em 2004. Eu coloquei assim, quem tem coragem de deixar seu veículo em uma oficina da rede de concessionárias Volkswagen, GM, Fiat ou Ford para conserto, sem antes pedir um orçamento? O corajoso vai correr o sério risco de ter que pagar pelo conserto preço superior ao próprio automóvel. Porque nesta investigação que nós fizemos, nós chegamos porque não são todas as peças que são encontradas, como já observado, na rede de distribuição, que não seja nas concessionárias. Então, fazendo uma análise, fazendo um cesto com as peças, algumas das peças de um veículo, somando tudo que é cobrado de uma concessionária, nós chegamos à conclusão que dava para comprar um carro montado de 7 a 12 carros, dependendo da montadora. O mesmo valor O mesmo valor, somando as peças. Mas, isso significa então, que... Quer dizer, está evidente que quem mais entende ou quem mais atua é quem pediu para que se houvesse investigação para disciplinamento e efetiva a atuação, né, a atuação se deu da promotoria, porque reflexamente vai atingir sempre o consumidor. Sim. É sempre ele que vai pagar o pato. Agora, qual é o prazo? Prescreve? Há um prazo para esse recurso por parte Não, porque não tomou ciência. Do Ministério Público, não? Nesse caso aqui, não tomou ciência. Então, a partir da ciência, sim, ele vai ter 15 dias para recorrer, né? Sim. Doutor Gilberto, caberia, ainda uma dúvida, caberia um apelo por parte desta comissão ao Ministério Público para que se posicione firmemente? Caberia um apelo? Eu acho que nem há necessidade, porque eu já ainda levei não foi conhecimento da citada e Procuradoria. ainda não está correndo prazo, é isso? Não teve a ciência ainda, né, da decisão. Okay. Ciência formal, né? Pela ordem, nobre doutor. Doutor Gilberto, eu gostaria de, não sei se eu entendi, as revendedoras que fizeram ação contra as montadoras, nessa ação. Representação, isso. Representaram contra as fabricantes, as montadoras, né? Não, é FenaBrave, Federação. Sim. A Federação dos Revendedores, das concessionárias que moveu contra os fabricantes.
Isso. No caso, a A Volkswagen. montadora, né? É, as montadoras. Isso. E essa ação, ela está parada nesse instante. Né? Então, em razão disso, a de Procuradoria- ter sido julgado pelo Tribunal de Justiça como o Ministério Público como parte ilegítima para ingressar com esse tipo de ação. Só a Procuradoria que pode Recorrer. dar prosseguimento. Exato. E se a Procuradoria não recorrer ou não der prosseguimento, Se não recorrer- a CPI pode influenciar nisso? Nós podemos influenciar para que haja prosseguimento dessa ação através da Procuradoria-Geral? Sim, pode. Sim. Isso é legal. Eu O acho que nós, cabe- como é que nós podemos proceder? Se eu pudesse, o senhor que é homem da lei, Se me permite uma parte. eu sou médico, não sou Entendi. Mas é jurista. quem pode recorrer são a Procuradoria de Interesse Difuso, que com certeza vai tomar ciência e vai recorrer. Senhor presidente, Pela ordem. talvez coubesse um requerimento por parte desta comissão, junto à Procuradoria, para que ela nos informasse a respeito do andamento Andamento e dessa do ação, né? posicionamento. Ou convidar um membro Até para da ela se Procuradoria. posicionar aqui, ou para que ela efetivamente tenha o devido cuidado no trato dos prazos e nas manifestações. Né? Talvez coubesse a esta comissão enviar um documento fazendo esse tipo de colocação, um apelo, enfim. Um ofício, né? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu gostaria de encaminhar aí a presidência, para que a gente pudesse encaminhar um requerimento à convidando. Procuradoria Faz um requerimento. Geral aí, chefe, para dar esclarecimento do procedimento dessa ação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Perugini. Só para indagar, qual foi o argumento usado para arguir a ilegitimidade da parte do Ministério Público? O fundamento usado é de que o direito tratado era disponível, não era indisponível. Esse foi o argumento usado pelo desembargador. E uma outra pergunta, é comum dentro do Ministério Público uma decisão de 2007 ainda não ter sido tomada ciência formal? Então, o que acontece é o seguinte, eu voltei da corregedoria para a promotoria em 2011, e eu comecei a detectar em alguns processos que chegaram ao meu poder para tomar ciência, de eventualmente algum recurso julgado improcedente, interposto pelo Ministério Público, eu notei que o tribunal, em alguns casos, não são todos, em alguns casos, cientificava a Procuradoria pela imprensa. Isso fere a lei orgânica, que manda que tem que ser com vista nos autos. E eu comecei a detectar em alguns casos, então não é um caso isolado. Eu detectei tanto que nós fizemos em reunião de promotoria, fizemos um pedido para que a Procuradoria de Interesse Difuso tomasse essa cautela de até informar os demais promotores, porque não somos só nós que atuamos, é o interior inteiro, né, que tem promotor. Então, poderia estar acontecendo em outros casos essa situação. Eu peguei uma determinada situação lá em que a Procuradoria de Interesse Difuso havia embargado de declaração 2 vezes no processo, e depois eles decidiram os embargos e não deram ciência para ela e mandaram de volta com uma certidão de trânsito julgado. Então, são situações que a gente tem detectado lá, é um erro, né, que o cartório do Tribunal de Justiça tenha cometido e que está sendo corrigido em razão dessa nossa intervenção, que a Procuradoria aí pede vista daquele processo, e aí sim, se for o caso, recorre da decisão. E neste caso, desculpa, neste caso, já tendo sido certificado o trânsito e julgado, seria suprido o vício da não ciência formal por parte do Ministério Público. Né? Não, então, a certidão de trânsito julgado é equivocada, né? O funcionário que certificou o trânsito julgado, ele teve por base... Não houve nenhuma manifestação posterior do Ministério Público? Oi? Não havia nenhuma manifestação que suprisse essa... Não tem, não houve nenhuma porque manifestação. nunca, nesse processo aqui, veja, eu estou informando claramente que eu não olhei o processo ainda, eu olhei o que eu tenho de cópia do processo, porque eu tenho um espelho na promotoria. Pelo espelho, não houve ciência da Procuradoria nunca. Aliás, a Procuradoria nem deu parecer nesse agravo do instrumento. Então, nunca teve a manifestação da Procuradoria. O que teve, provavelmente, é uma ciência do promotor de primeira instância que os autos estavam indo por arquivo. Mas isso não supre a ciência, porque o promotor não pode recorrer daquela decisão. Entendeu? Somente a Procuradoria pode. Senhor presidente. Pela ordem.
Eu insisto na possibilidade de que a comissão formalize um ofício pedindo o andamento, né, o posicionamento oficial, formal, Certidão de objeto. do andamento e da atual situação do processo. E que é de interesse desta comissão de que haja o recurso, de que, que não se permita prescrever prazo, mesmo após a notificação, ainda que... Mas que eu acho oportuno que se faça um ofício. Nesse sentido, eu gostaria de encaminhar a mesa para que a secretaria dessa comissão elaborasse um ofício nesses termos, né, pedindo esclarecimento e pé de andamento, e, ao mesmo tempo, a manifestação, claro que, se for de opinião dos demais pares, de que a Procuradoria se manifeste dentro do prazo pelo recurso. Pela ordem, senhor presidente. Então, antes, porém, deputado Jorge Rato, só para colocar em votação os pedidos dos deputados, porque senão a gente vai acabar... Mas eu queria aproveitar, justamente estou pedindo pela ordem, se o deputado Beto Trícoli está pedindo só informação, ou convocação também, convocação não, convite a um dos membros do... Só a posição somente... Não cabe o convite? Só a posição da Procuradoria. Mas a CPI pode convidar um membro da Procuradoria, não pode? Mas, então eu quero fazer é somente esse uma convite. ideia. Eu acho que a gente deveria fazer esse ofício. Primeiro, aguardar esse ofício, e, em seguida, a gente poderia fazer a convocação, se há necessidade. Não, tudo bem. Portanto, está em votação o pedido do deputado Beto. Os deputados favoráveis nessa comissão, os contrários se manifestam, portanto, está aprovado. Também do nosso querido deputado Ramalho da Construção, o deputado favorável a essa comissão, os contrários se manifestam, portanto, está aprovado. Portanto, vamos encaminhar ofícios para a Procuradoria, pedindo também certidão de objetos de pé e também informações sobre o andamento da Procuradoria, qual foi o motivo da não manifestação até o momento. Ok, senhores? Portanto, aos deputados, mais alguma pergunta ao nosso delegado? Portanto, doutor, eu agradeço a presença de Vossa Excelência e agradeço pela explanação. Doutor Gilberto Nonaka, muito obrigado e estamos sempre à disposição do senhor. Muito obrigado. Portanto, vamos dar sequência à nossa reunião. Portanto, vamos convidar nesse momento o senhor Arnaldo Mamede sobre o processo. O doutor Arnaldo Mamede. Sobre o processo. O doutor Arnaldo é fabricante, né? O doutor Arnaldo vai falar sobre o processo. Doutor Arnaldo também tem algumas perguntas para o senhor. Bem. A primeira pergunta é: a Universal Automotive System S.A. é uma empresa nacional ou multinacional? Há quantos anos existe essa empresa e onde ela está localizada? Quantos empregados ela possui? A segunda é: como sua empresa decide em quais produtos irão investir? Terceira, quais são os investimentos necessários para a produção de um determinado item? Quanto tempo é necessário para se disponibilizar um produto ao mercado? A quarta, a Universal comercializa seus produtos apenas em São Paulo ou é distribuidora para todo o Brasil? A quinta é: em relação ao comércio exterior, os senhores são exportadores ou importadores de alguns produtos? Quanto essa operação significa para os seus negócios? A sexta é: a sua empresa participa de feiras de setor de autopeças desde quando? E quando ocorrem esses eventos, as montadoras e fabricantes independentes convivem no mesmo evento? A sétima é: sua empresa responde ou já respondeu a algum processo judicial ou notificação extrajudicial que tenha conseguido ou não tenha tentado impedir
a produção, comercialização de algumas peças. É possível se estimar os prejuízos decorrentes desta iniciativa das montadoras? Oitava, a Universal possui alguma certificação de qualidade para os seus produtos? A nona, é possível produzir autopeças baseadas nas normas da ABNT e, com isso, se obter a certificação do Inmetro? Objetivo, saber quais as garantias que um consumidor possui ao adquirir uma peça de reposição. Portanto, eu vou passar em mãos do senhor as perguntas, se puder explanar para nós. Boa tarde a todos. A Universal é uma empresa do segmento de autopeças, diretamente para o mercado de reposição. É uma empresa que já existe há 35 anos. Esse ano nós estamos vivendo o 36º ano da empresa. É uma empresa de capital nacional, né, e nós atuamos somente no mercado de reposição como foco de negócio. Então, além disso, nós também, eventualmente, fornecemos também algumas peças para algumas montadoras, pequenas montadoras, mas direcionado com fabricantes de ônibus, principalmente onde nós fornecemos peças também. A segunda pergunta aqui, como a empresa decide em quais produtos irão investir? Como a nossa empresa ela tem um direcionamento para o mercado de reposição, normalmente esse investimento ele tem dois direcionadores principais. O primeiro é a falta do produto no mercado. Então, nós recebemos essas informações através da nossa equipe de representantes, que está espalhada pelo Brasil inteiro, e, com base nisso, nós vamos identificar o produto para ser desenvolvido. E também nós fazemos, no conjunto de análise, um outro direcionador, é o preço da peça que está sendo praticado pelo mercado, né, que, nesse momento, é o preço que está baseado na concessionária. Então, como é um preço que traz uma oportunidade também de investimento, nós procuramos fazer esse investimento. Quais são os investimentos necessários para a produção de um determinado item? Quanto tempo é necessário? Normalmente, para se produzir um item, nós temos que desenvolver os ferramentais desse produto. E determinado produto é mais complexo do que outro, então, normalmente, um prazo habitual é de 6 meses a 1 ano, que se demora para desenvolver um produto, tendo em vista os altos investimentos que recorrem. Algumas vezes, inclusive, além dos ferramentais, tem que se adquirir também equipamentos para permitir a produção. Então, é um momento importante para a empresa, porque o investimento é caro também. A Universal comercializa seus produtos apenas em São Paulo, distribui para todo o Brasil. A Universal é uma empresa com atuação no mercado nacional. Nós, hoje, atendemos cerca de 2.200 municípios no Brasil. Esses municípios perfazem praticamente 95% do PIB. A empresa tem mais de 30 mil clientes no Brasil, e, portanto, a gente tem uma capilaridade muito importante aí na atuação. Em relação ao comércio externo, os senhores são exportadores ou importadores de algum produto? Quanto essas operações significam para o negócio? A Universal é uma empresa que também exporta e importa. A importação representa mais ou menos cerca de 2,5% a 3% do custo de compra da empresa. E a exportação ela representa de 5% a 6% do valor de venda da empresa, do faturamento da empresa. A Universal exporta hoje para cerca de 18 países. Entre esses países, nós exportamos América Latina, América Central, América do Norte, México e Estados Unidos. Nós exportamos para a Europa, Alemanha, Espanha, Noruega, Finlândia. Exportamos para o Oriente Médio, Emirados Árabes, para a África do Sul. Então, a empresa tem uma boa capilaridade. E hoje também nós fazemos negócio então, com 18 países no mundo.
A sua empresa participa de feiras no setor de autopeça. Desde quando? E quando ocorrem esses eventos, as montadoras e fabricantes independentes convivem no mesmo evento. A Universal participa praticamente de todas as feiras relativas ao nosso segmento no Brasil e também no exterior. Nas principais feiras que ocorrem no mundo, aí nós também participamos, né? Sempre estamos presentes, muitas vezes expondo e outras apenas com a presença na visita à feira. Sobre essa questão de que a montadora e fabricantes independentes convivem no mesmo evento, tem um exemplo claro que ocorreu agora nessa última feira Automec, que ocorreu agora em abril no AMB. A própria GM tinha um stand lá, né? Estavam apresentando os seus produtos na feira, e esta feira é uma feira típica para o mercado de reposição, né? Então, esse convívio ele até ocorre de alguma maneira. A sua empresa responde ou já respondeu a algum processo judicial ou notificação extrajudicial que tenha conseguido ou tenha tentado impedir a produção ou comercialização de alguma peça? Nós, hoje, estamos respondendo um processo que está movido pela Ford. É um processo que se refere a uma maçaneta do carro da EcoSport. Por ironia até do destino, essa peça não é e nem nunca foi fabricada por nós, era uma peça fabricada por uma multinacional que é a mesma empresa que fornece a própria Ford, né? E nós fomos um dos autuados por essa notificação aí, e nós estamos respondendo o processo por conta disso, né? Um processo. A Universal possui alguma certificação de qualidade para os seus produtos? Essa empresa é uma empresa que ela é certificada ISO. Nós temos TS também, e já passamos também por algumas avaliações específicas de algumas montadoras, como a Volkswagen tem uma norma que chama VDA. Então, a nossa empresa é uma empresa que trabalha sobre um padrão definido de qualidade. É possível produzir autopeças baseadas na norma da ABNT? Sim, é possível, né, porque as normas da ABNT, ela, na verdade, não foi construída pela ABNT. A ABNT não faz as normas, ela absorve as normas de alguma empresa ou de um grupo de empresas, e, com base nessas normas, é que os produtos são certificados. Então, é possível, sim, tanto é que nós produzimos já com esse mesmo conceito. As normas da ABNT, em todas as frentes que têm trabalhado a construção dessas normas, tem sempre presença de todas as montadoras. Então, as normas que estão sendo construídas da ABNT, elas são parte integrante do processo das próprias montadoras. Então, é possível ser produzido dessa forma, né? Agora, a ironia de tudo isso é que a montadora não é obrigada a seguir essas normas que estão sendo construídas pela ABNT. Onde fica a sede da Universal aqui em São Paulo? A Universal está situada na Avenida Anhanguera, em Osasco. Algum Avenida, deputado? não, desculpa, na rodovia Anhanguera. Via Anhanguera. Na Via Anhanguera. Pela ordem, nobre deputado. Eu gostaria de perguntar aí, representante da Universal, se você sabe informar em porcentagem a diferença do valor de preço dos produtos produzidos pela Universal e dos produtos vendidos nas concessionárias, imaginando que a equivalência do material é o mesmo. Senhor deputado, não é possível eu dar uma referência única, porque a variação de preço ela varia de acordo com o produto, o modelo do carro, mas, certamente, essa variação ela está muito próximo do dobro do preço da peça que nós praticamos. Muito obrigado. Só mais uma pergunta minha. Respondendo mais algum processo sobre alguma outra montadora ou somente a Ford? Não, somente a Ford.
Não existe mais nenhuma outra ação contra essa empresa Universal. Não, não existe. Desse teor, não. Ah, trabalhista. Essa norma. Deputados Beto, Perugini. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jorge Rato. Senhor Arnaldo, o senhor disse que o senhor está em vários países, tem 30, ou melhor, 2.200 municípios, né, aqui no nosso país, e tem cerca de 30 mil clientes. Esses clientes são os revendedores, são os que compram a peça e revendem, é isso, né? Sim, são as lojas de autopeças, autovidro, autocenter, autoelétricos. Certo. E como o Ramalho disse, né, essa porcentagem do que vende os seus clientes em relação às revendedoras da Volkswagen, das grandes montadoras, são uma porcentagem bem grande. É muito grande. No nosso tipo de produto, em média, o que a gente consegue visualizar, os preços são o dobro do que as lojas praticam em relação ao concessionário. Certo. E vocês exportam em torno de uns 5, 6% do faturamento e também importa. Que tipo de peças que vocês importam? De carros, por exemplo, da BMW, da Mercedes, ou que tipo de peças que vocês importam? Nós importamos alguns modelos de peça que nós, hoje, não temos fabricantes nacionais. E são da linha de produtos que a empresa opera. Basicamente, a nossa empresa fabrica as máquinas de vidro, fechaduras, maçanetas, esses produtos correlatos assim. Essa importação, ou melhor, essa ação que a Ford faz à Universal, a vossa empresa, ela falou em relação à maçaneta. Essa maçaneta também é importada, é isso? Não, a maçaneta é fabricada no Brasil. E vocês estavam Só revendendo? que quem produziu é uma empresa multinacional. Vocês importaram? Não, nós compramos no mercado interno, da Ah, própria empresa que fabrica e fornece para a montadora. Daí a ação da Ford. A Em ação relação da Ford foi contra nós, Sim. por estarmos vendendo o produto. E há muita diferença no preço entre vocês estavam vendendo e o que encontra lá na Ford. Tem ideia do tamanho dessa diferença? Neste produto, a variação de preço era cerca de 80%. 80%. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu gostaria de saber do nobre representante da Universal, Armando, né? Arnaldo. Né? Arnaldo Mamed, né? Isso. Você disse, a senhoria disse que a empresa exporta para 18 países, outros, né? Se o senhor tem conhecimento, se em outros ou em alguns desses outros países existe essa diferença de preço entre a distribuidora mais simples e a concessionária? Não, eu não tenho conhecimento disso. Bom, eu quero fazer uma pergunta. Quantos funcionários hoje a Universal tem? Nós temos mais de 500 funcionários hoje. Somente na Anhanguera? Na Anhanguera nós temos 2 plantas e temos uma planta também em Goiás. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Mais uma perguntinha do senhor Mamed. Na exposição que vocês participam, nas feiras, vocês estão do lado, por exemplo, da Volkswagen, da Ford, da GM, como o senhor disse. O que vocês vendem nessa feira e o que a GM nessa feira vende, dá muita diferença no preço? Ocorre que essas feiras elas não têm caráter comercial, né, de comercialização do produto, é apenas de exposição. Não faz negócio em feiras? Não. É uma feira diferente, então, porque mas a gente entende que as feiras que acontecem, geralmente o pessoal faz os fechamentos. Sim, negócio. ocorre de fato alguns negócios, o senhor tem razão, mas eu digo pela questão de ter o preço público conhecido. Então a gente não consegue ter essa dimensão. Eu, pelo menos, não ouvi ninguém comentar nada a esse respeito. Mais uma perguntinha, desculpa, Ana. Você disse o seguinte: pela norma da ABNT,
você pega um conjunto de fabricantes e normatiza né, a EBNT pega essas normas de vários fabricantes, sei lá, 3, 4, 5 fabricantes. E você disse, se eu não me entendi, que a Volkswagen tem uma fabricação separada. É isso ou não? Não. Em relação à ABNT, ele não respeita... Não, a questão das normas da ABNT que está ocorrendo é um processo de certificação das autopeças. Essas normas elas estão sendo construídas, nesse momento, para cada tipo de produto. Então, não existe ainda norma para todos os produtos. Portanto, na construção dessas normas, normalmente participam as empresas interessadas naquele tipo de produto. E estas empresas, em comum acordo, é que constroem as normas que serão aplicadas na construção do produto. A Volkswagen também participa desses fóruns para a construção dessas normas, como as outras montadoras também fazem, né? Mas o que eu quis dizer é que estas normas que estão sendo construídas, que vão receber o selo do Inmetro nas autopeças, as montadoras não precisarão segui-las no seu processo de produção. Não precisa seguir o quê? A ABNT ou a Inmetro? Estas normas, que na verdade as normas são a mesma, né? Que vai receber o selo do Inmetro, essas normas. Né? O produto deverá ser certificado pelo Inmetro. Todos os produtos da Universal têm já esse selo, a certificação do Inmetro? Não. É que os produtos com os quais a nossa empresa trabalha ainda não está abrangido pela lei. Mas, com a intenção de antecipar até mesmo as normas, nós estamos iniciando um processo de autocertificação. Então, nós já estamos adiantando a isso. Mas os nossos produtos ainda não estão enquadrados, não são obrigados ainda a receber o selo do Unimetro. Legalmente não tem exigência nenhuma nesse instante? Não tem a exigência por norma específica, mas os nossos produtos são produzidos de acordo com normas de mercado, né, e, portanto, tem processo certificado, como a empresa tem a certificação ISO, tem ITS. Então, são normas que ela impõe um padrão de qualidade no seu produto. Mas não é obrigatório ter a certificação do Inmetro? Não todos os produtos ainda. Porque o Inmetro ele atua quando existe alguma causa específica para isso. No momento, as normas que estão sendo desenvolvidas pelo Inmetro são as normas que estão ligadas a produtos de segurança do veículo. Não todos os itens. Ok. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Perugini. Eu gostaria de saber qual que foi o pedido dessa ação impetrada pela montadora, a Universal. Sob que alegação? Qual foi a motivação? Patente? Alguma exclusividade? Qual foi a motivação? Foi em função do desenho industrial, uma patente de DI, desenho industrial, que ela tem sobre esse produto. E, com base nisso, ela nos impediu judicialmente de continuar comercializando o produto. Obrigado, senhor presidente. Então, a ação que situação encontra essa ação? Ela está em curso ainda, não tem... Com agravo ou com... Já está em segunda instância. Pela ordem, deputado. Pelo senhor presidente. Duas perguntas. Se a Universal frequenta feira em alguns desses 18 países, e a outra, se essas empresas que produzem produto e vendem para o senhor, e também, ao mesmo tempo, vende para a concessionária, se ela está sofrendo algumas sanções por conta de fazer essa intermediação. Ora vende para vocês, outra hora para a concessionária. Uma sanção da própria concessionária. Então, a Universal ela participa, sim, em feiras em outros países, né? Pelo menos nos principais mercados nós estamos presentes, né? Alemanha, México, Estados Unidos, né? No Oriente Médio tem uma feira importante também, em Dubai. Então, a empresa sempre participa. Agora, quanto a essa questão
Desculpa, a segunda. Das sanções de algumas empresas que vocês compram, né? Então, que, ao mesmo tempo, ela, às vezes, também ela fornece lá direto para a concessionária. Não, ela sofre algumas sanções. Não? Então, muitas das empresas que fabricam o produto original para a montadora também vendem ao mercado independente, no mercado de reposição. Estas empresas, normalmente, essas fábricas, normalmente elas não vendem diretamente às concessionárias, elas vendem para a montadora e a montadora é que faz o trajeto para a concessionária. E com certeza, um custo bem mais elevado para o consumidor. E a gente até estive observando aí que, ao contrário dos outros países, parece que o Brasil aqui é a terra de João Ninguém. Né? O cara faz e acontece, pune, porque o senhor mesmo não tem conhecimento de que lá fora existe essa diferença de preço. Eu nunca vivenciei, não tenho informação precisa sobre isso, mas eu já ouvi que as diferenças não são como aqui. Vou fazer mais uma perguntinha. Essas peças que vocês importam, que a Universal importa, é a peça por inteiro ou é só algum componente da peça? Existem as duas situações. Nós importamos também componente, mas o principal são peças já prontas, onde nós fazemos a definição do padrão de qualidade do produto e com esse padrão é que nós importamos. Porque, afinal de contas, a marca da peça é a nossa. Isso. Dá um exemplo para nós da peça. Por exemplo, a maçaneta do veículo Ducato. Inteira, a peça completa. E aqui? Em parte, por exemplo, o motor que a gente usa numa máquina de vidro, né, de acionamento elétrico do vidro. Algum mais deputado? Perguntas? Posso fazer mais uma pergunta? Claro, Prometo que é a última. Eu queria só entender uma coisa, Sr. Arnaldo Mamed. Por exemplo, a Universal vai fazer uma peça, vamos pegar aí uma maçaneta, um para-choque, ou um virabrequim, um carburador, e aí ele vai fazer semelhante, ou por um carro, por exemplo, da Volkswagen ou da Ford. As empresas montadoras não seguem, ou melhor, não têm uma norma, não seguem a ABNT também. Vocês também, algumas peças não têm, ainda não tem essa certificação nem do Inmetro, nem da norma da ABNT. Como é que vocês fazem essa peça? Vocês pegam um para-choque, por exemplo, da Volkswagen, do Gol, ou, sei lá, de um Passat, ou do Escort, e aí vocês vão montar essa peça? Como é que é feito isso aí? Se não tem uma norma, nem a Volkswagen não tem uma norma, vamos dizer assim. Não, as montadoras e todos nós que fabricamos a peça no mercado, todo mundo tem norma. Né? Não tem uma norma, às vezes, que é uma norma única, né? A norma própria. Né? É porque, como eu disse, as normas da ABNT elas não abrangem todos os produtos. São só alguns produtos específicos que estão na área de segurança do veículo. Quanto ao desenvolvimento do produto, nós procuramos seguir a mesma linha de produção, né, o mesmo tipo do produto, os mesmos materiais utilizados na fabricação do produto original. Aí vocês não ferem o direito ou o segredo industrial? Por exemplo, a Universal vai fazer um para-choque, um Gol. Obviamente, vão pegar o modelo, o desenho, etc. Né? Não tem uma norma própria, a Universal não tem, a Volkswagen tem. E aí você faz essa peça de resistência, tem uma série de coisas, de segurança. Aí vocês não estão ferindo o direito, por exemplo, do segredo industrial? Não, na verdade, nós não estamos fazendo isso, né, o nosso entendimento é que não há ferimento nenhum à espionagem industrial, segredo industrial, até porque não existe, nesse momento, que a peça já é pública, ela já está no mercado. Sim. Nós não nos adiantamos a eles e desenvolvemos um produto que eles já não tenham feito.
né? O que nós fazemos é desenvolver um produto que gera uma alternativa de mercado para os consumidores, com um padrão de qualidade semelhante ao da montadora. Ok. E, principalmente, tem que ter a preocupação que o para-choque tem que ser do Gol, né? Tem que ser você vai para o Gol, tem que ser igual ao do Gol. Não dá para criar um para-choque diferente para aplicar no Gol. Jorge, vou fazer mais uma pergunta para nós podermos ir para a votação dos requerimentos. Quando foi impetrada essa ação da Ford contra a sua empresa, você se recorda qual era o valor da peça que a Ford vendia e o que a Universal vendia? Qual era a diferença? Não, isso não me recordo, até porque isso não era objeto tratado nessa ação. Então, eu não tenho essa informação. Mas só se recorda que era bem mais barata a sua peça. A nossa peça, em termos de mercado, na época, esse produto girava em torno de 80%. Eu recordo valores que... Ok. Algum deputado mais alguma pergunta? Mais uma só. Doutor Arnaldo, é a última. Agora, era a penúltima, agora é a última. É o seguinte, se a Volkswagen, ou a Ford, ou a GM, fabrica um carro, joga no mercado, é público, não é? O objetivo dessa CPI é que essas montadoras liberem todas essas peças para que vocês, a Universal e outras empresas, possam produzir e deixar ele livre de concorrência. Porque senão o indivíduo compra um carro, não tem uma peça de reposição, a peça de reposição da Volkswagen, de um Gol, por exemplo, de um Passat, é caríssimo, vou dizer, em relação a outros fabricantes independentes, e acaba o consumidor sendo lesado. Ele paga pelo carro, depois ele fica na mão da montadora. Como eu já fiquei também, eu estava pensando numa peça de uma BMW de 2002, uma BMW velha, mas cobrava 10 vezes mais. E tinha uma revendedora, um comerciante que vende e comercializa essas peças com 10 vezes menor. Então, você fica na mão da montadora. Por exemplo, um pneu de uma X6 custa R$ 4.500, aqui numa revendedora da BMW. Aqui. Se você vai comprar aqui em qualquer lugar, telefonando, tal, você encontra por R$ 1.000, R$1.000. Se vai para o Paraguai, então, é bem menos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho absurdo. O que nós queremos o que eu gostaria que o senhor respondesse, se há liberação de algumas peças dessas montadoras para que vocês, os independentes, possam fabricar. A grande maioria dos produtos, das peças dos carros, elas estão livres para serem fabricadas. Não existe nada que possa impedir o mercado de produzi-las, porque não existe nenhum registro por essas peças. Não tem patente, não tem nada. A grande maioria das peças não tem. Algumas pouquíssimas peças, principalmente as que são de apelo visual do veículo, é que a montadora tem nos últimos tempos, nos poucos anos atrás, que ela iniciou esse processo de fazer o registro do desenho industrial. Então, e o nosso entendimento que o registro destas DI, elas deveriam ser aplicadas ao mercado primário, que é o mercado da produção do veículo. Portanto, uma montadora não vai produzir as mesmas peças que está na outra montadora. E não para o mercado de reposição, porque o mercado de reposição, ele, acima de tudo, ele tem um fator muito importante, que é de complementação ao trabalho que a montadora já faz, na distribuição dos seus veículos. Haja vista que nós, como eu disse, nós estamos em 2.200 municípios, nós temos presença, e a montadora, hoje, talvez não tenha em 50, 100 municípios. Eles têm várias concessionárias aqui em São Paulo, nos grandes municípios, e quantos outros municípios não tem nenhum agente, não tem nada da montadora que possa prestar um serviço para o consumidor. Então, o nosso serviço é extremamente importante, até mesmo para dar valor ao bem que a montadora produz, porque nós complementamos o trabalho das montadoras. Senhores deputados, agradecer também a presença da deputada Beth Sayão. Alguma pergunta, Beth? Nós estamos aqui ouvindo aqui o Arnaldo Mamed, que é da empresa Universal, lá da rodovia Anhanguera, distribuidora, empresa também para o comércio exterior.
Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, agradecimento. Portanto, senhores deputados, vamos colocar, não há mais pergunta, e também a vossa senhoria tem alguma outra questões aí a acrescentar? Não, acho que encerro. Só quero aproveitar e deixar aqui, de posse da CPI, aqui uma apresentação da empresa, e tem também aí um pendrive onde tem essas apresentações, e tem um vídeo institucional que nós utilizamos em apresentações em feiras. Sim, eu estou deixando com vocês depois da CPI. Eu agradeço, Arnaldo, pela sua explanação, agradeço também a sua empresa e por ser sediada lá na minha cidade de Osasco. Onde... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado. Ramalho da Construção. Eu gostaria de saber se Vossa Senhoria, aí, o Arnaldo Amamed, pode fornecer uma cópia da ação que o senhor está sofrendo, a sua empresa está sofrendo. Olha, eu, a princípio, posso, não tem problema nenhum, até porque também a ação é pública também, né? Eu providencio, depois encaminho. É que o nosso deputado Ramalho, ele que vai finalizar a nossa CPI, que ele é o relator, então ele vai precisar realmente alimentar bem a relatória, né? Bom, portanto, não havendo mais questionamento sobre os deputados e também alguma coisa mais sobre o nosso querido Arnaldo, portanto, está dispensado, e eu agradeço a sua presença. Muito obrigado. Um abraço a todos. Viu? Muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Portanto, senhores deputados, vamos colocar os requerimentos em votação. Requerimento do nobre deputado Jorge Rato, requer que os termos regimentais visite os desmanches Dois Irmãos, localizados na Avenida Deputado Emílio Carlos, 1910, Vila Calda, Carapicuíba. Portanto, o requerimento está em votação. Em discussão, não havendo que discutir, está em votação. Os deputados favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Segundo requerimento do nobre deputado Jorge Rato, requer que os termos regimentais seja convidado a participar da reunião ordinária desta comissão o representante da IQA, Instituto de Qualidade Automotiva, para tal indicarmos o nome do seu presidente da diretoria executiva, Márcio Miguel. Portanto, o requerimento está em discussão, não havendo que discutir, está em votação. Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do nobre deputado Jorge Rato. Mais um outro requerimento, requerimento do deputado Jorge Rato, requer nos termos regimentais seja convidado a participar da reunião ordinária desta comissão o representante do IMETRO, Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, através do seu órgão delegado em São Paulo, IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Para tal, indicarmos o seu superintendente, o senhor Alexandre Bondonese de Andrade. O requerimento está em discussão, não havendo que discutir, está em votação. Os deputados favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento do novo deputado Jorge Rato. O próximo requerimento, requer nos termos regimentais seja convidado a participar da reunião ordinária desta comissão o representante da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. Para tal, indicarmos o nome do seu diretor executivo, o senhor Paulo Arthur Lencioni Góes. O requerimento está em discussão, não havendo que discutir, está em votação. Os deputados favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do novo deputado Jorge Rato. Próximo requerimento, requer nos termos regimentais visita do pátio do Detran, localizado na Avenida Presidente Wilson 6752, Vila Carioca, São Paulo. Requerimento está em discussão, não havendo que discutir, está em votação. Os deputados favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. No próximo requerimento, requer nos termos regimentais que seja convidado a participar da reunião ordinária desta comissão o representante do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Para tal, indicarmos o nome do seu presidente, o senhor Vinícius Marques de Carvalho, ou de seu superintendente-geral, o senhor Carlos Emanuel Diop. O requerimento está em discussão, não havendo que discutir, está em votação. Os deputados favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do novo deputado Jorge Rato. Último requerimento do Jorge Rato, requer nos termos regimentais a visita ao leilão de sucatas localizado na rua Miguel Barba, 576, Vila Gustavo Correia, em Carapicuíba, 257, Ciretran de Barueri, que ocorrerá nos próximos dias 14 de maio, a partir das 10 horas. O requerimento está em discussão, não havendo que discutir, está em votação. Os deputados favoráveis à permanência da comissão e os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de Jorge Rato. Portanto, solicitar o deputado Beto, senhor presidente. Tem mais algum requerimento? Chega, né? O deputado Jorge, que assume a presidência, para pôr em votação um requerimento meu, que eu não posso colocar em votação, porque senão eu vou atuar em causa própria aqui. Portanto, não há mais nenhum requerimento?
Há um requerimento sobre a mesa do nobre deputado Oswaldo Virgínio. Requeiro Vossa Excelência, com base nas vezes, segundo parágrafo 2º da Constituição, a apreciação do membro da CPM, meu pedido para que o senhor Eduardo Augusto dos Santos, consultor sócio proprietário da Automotive Intelligence Consulting, cito a rua Patajó, São Caetano do Sul, seja convidado a participar dessa CPI. Em discussão, não há oradores. Os senhores deputados estiverem de acordo, permanece como estão aprovado. Agradeço, deputado Jorge Ranto. Portanto, não havendo mais matéria, requerimento a ser votado e não havendo mais pessoas inscritas para depor, portanto, declaro encerrada a presente comissão, a reunião da comissão, e nós vamos marcar na próxima, nós vamos informar os nossos componentes da comissão na próxima semana. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe a cada um. Muito obrigado.